Será que os animais têm sentimentos? E consciência? Será que os animais possuem consciência? O que é que diz a ciência em relação à capacidade cognitiva e emocional dos animais? E o nosso Código Civil, o que diz em relação aos animais? A Lei de Proteção dos Animais protege todos os animais ou só alguns? Portugal tem evoluído em matéria de direitos dos animais? E em Viseu, quais os avanços que têm sido feitos? Em relação a estas questões que eu vou tentar falar aqui hoje. Em relação à primeira questão, se os animais têm sentimentos, sim, é verdade. Os animais possuem sim sentimentos. A ciência e as mais recentes descobertas e investigações científicas comprovam incontestavelmente que os animais são seres sencientes, ou seja, possuem desconforto, stress, dor, medo, sofrimento emocional. Possuem sim sentimentos e emoções e também consciência. Portanto, os animais possuem sentimentos e consciência. A consciência é hoje amplamente e mundialmente reconhecida desde o Tratado de Cambridge, de 2012, no qual os neurocientistas, os cientistas nas áreas das neurociências, declararam pela primeira vez que os animais não humanos, nomeadamente os mamíferos, as aves e os polvos, possuem os substratos neurológicos, neurofísicos, neuroanatómicos e neurofisiológicos dos estados de consciência, comprovando assim a existência de consciência nos animais, em linha também com a capacidade de apresentarem comportamentos intencionais. Estes neurocientistas que fizeram esta investigação ficaram bastante surpreendidos com as suas descobertas e, para além disto, ficaram bastante sensibilizados com a experiência de sofrimento de alguns animais. A senciência dos animais é hoje amplamente reconhecida mundialmente e também ao nível da União Europeia, mas também é reconhecida em Portugal no nosso ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico, neste momento, os animais já não são considerados coisas, mas sim são considerados seres vivos, dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, como disposto no artigo 201b do nosso Código Civil. Portanto, podemos verificar que existe sim uma grande evolução ao nível da evolução a nível jurídico em relação aos animais, portanto, mas apesar desta evolução social e jurídica, ainda há muito a fazer, porque nós vivemos numa sociedade onde predomina uma visão marcadamente especista e antropocêntrica dos animais, onde a atividade humana prejudica e tem um impacto bastante grande e prejudicial na existência das outras espécies. Em relação à Lei de Proteção dos Animais, Portugal tem a Lei de Proteção dos Animais, a Lei 92/95 de 12 de setembro. Esta lei nunca foi regulamentada e, para além disto, há muita ambiguidade legislativa. O que significa que, hoje em dia, é proibido, sim, praticar quaisquer atos que possam infligir sofrimento injustificado aos animais. No entanto, o legislador só introduziu no Código Penal os crimes contra os animais de companhia, deixando de fora todos os outros animais que são dotados da mesma capacidade de consciência. Portanto, se hoje em dia não é permitido maltratar um animal de companhia, como um cão ou um gato, é possível, os outros animais não são, a legislação portuguesa não dá a mesma resposta se as mesmas condutas forem praticadas contra animais, por exemplo, de pecuária, como por exemplo uma ovelha ou mesmo um cavalo. Portanto, o que entra em contrassenso com os conhecimentos científicos que nós temos hoje em dia acerca dos animais e também com a evolução ética e civilizacional dos nossos tempos. É por isso preciso rever o Código Penal e é preciso também reforçar os direitos de todos os animais, porque hoje em dia, então, nem todos os animais têm proteção, a mesma proteção jurídica contra abandono, maus tratos ou negligência, que é um flagelo que atinge não só os animais de companhia, mas também os outros animais. Um exemplo disto é, por exemplo, o transporte de animais vivos, no qual os animais são colocados em condições bastante adversas, nomeadamente ao nível da sobrelotação, ao nível da limitação dos seus movimentos. Estes animais estão horas, por exemplo, sem se poderem movimentar, sem se poderem deitar e também têm falta de água, falta de alimentos e falta de resposta ao nível de médico-veterinário, de cuidados médico-veterinários.
Para além disto, não são protegidos em caso de acidentes. Portanto, se nós não conseguimos proteger os animais nestas condições, será que nós deveremos colocar os animais nestas condições? A mim parece-me que não. Para além disto, em Portugal nós abatemos anualmente cerca de 11 milhões de animais, o que equivale a 30 mil animais por dia. Muitos destes animais também são colocados em situações que lesam o seu bem-estar físico e emocional, em situações muito complicadas, por exemplo, com procedimentos dolorosos que provocam, por exemplo, angústia e sofrimento não só físico e emocional também. Para além disto, importa também referir a caça. A caça é uma atividade extremamente violenta e extremamente cruel. Para além de utilizar as armas de fogo para a morte dos animais, a caça ainda utiliza outros métodos que provocam um sofrimento atroz aos animais, como são, por exemplo, a caça à raposa ou ao javali, com recurso a matilhas de cães e à paulada. Muitos dos cães utilizados na caça ainda são abandonados, portanto a caça, para além de provocar a morte, o sofrimento e ainda prejudica a biodiversidade. No que se refere aos espetáculos com animais, temos assistido a uma tendência global para uma reconversão destas atividades. No que se refere, por exemplo, aos espetáculos dos circos com animais selvagens, foi aprovada uma lei, a Lei 20 de 2019, de 22 de fevereiro, que determina o fim dos animais selvagens nos circos, com um período transitório de 6 anos. No entanto, ainda falta regulamentar esta lei. Relativamente aos animais de companhia, por fim, estes animais, as investigações têm-nos dito que mais de metade dos lares portugueses acolhem pelo menos um animal de companhia, um cão ou um gato, o que é bastante positivo. No entanto, ainda se verificam muitas situações de abandono, de maus tratos e de negligência a estes animais. No que se refere a Viseu, tem-se verificado uma evolução pela positiva ao nível da forma como se tratam os animais. No que se refere aos animais de companhia, foi criada e inaugurada há pouco tempo um parque canino na cidade, o que é bastante positivo para os cães, para a qualidade de vida dos cães, e também foram criados bebedouros, casas de banho nos parques públicos da cidade para promover então o maior bem-estar a estes animais. Para além disto, existem apoios que são prestados, por exemplo, ao Cantinho dos Animais e também a uma associação de resgate de animais. No entanto, isto acaba ainda por ser insuficiente, porque existem ainda muitos animais abandonados na cidade sem resposta. É preciso dar resposta a estes animais, porque muitas das vezes os abrigos e os canis estão lotados e, portanto, é preciso dar resposta a estes animais e é preciso também promover políticas de adoção. Portanto, estamos no bom caminho, mas ainda há muito a fazer. Relativamente, então, para terminar, concluo dizendo que a dignidade dos animais não humanos, nomeadamente no seu direito à vida e à integridade física, está a ser reconhecida mundialmente na nossa sociedade e isso é bastante positivo. No entanto, ainda há um caminho a percorrer.